Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Olha aqui, doutor Pirulito, de novo. Vou começar a aula hoje, vamos rápido, direto ao assunto. O que eu tinha dito que estava preparando umas aulas para nós juntos estarmos conversando, aprendendo, dialogando sobre um assunto muito importante para todos nós, independente do seu credo religioso, independente de você crer em Deus ou você não crer, você pode ser ateu, mas a palavra de Deus diz assim, ó, que tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então o que nós plantamos são como sementes. E nós estamos chegando próximo às eleições para a presidência no nosso Brasil, também para o Senado, para o Congresso, né, que são os homens que fazem os projetos, as leis, não é, que afetam a todos nós. Então esse assunto é bem mais importante que futebol, que carnaval, que novela, porque essas coisas, não é? Nós precisamos ter condições, ter um trabalho, um meio de sustento, trabalhar. A gente precisa ter, se precisa da doente, precisa de ir no hospital, tem que ter um hospital. Para os nossos filhos estudar, tem que ter escola. Para fazer a universidade, tem que existir a universidade. Se você sai na rua, tem que existir rua, tem que ter calçada. Para você construir uma casa, tem que ter um material, não é? E isso tudo é pago. Então, os nossos impostos têm que ser investidos na área da saúde, da educação, para os nossos filhos, não é? Para que tenhamos ruas, que tenhamos áreas de lazer também, não é? Essas coisas, a política envolve tudo isso, meus irmãos. Quando a gente vai comprar 1 quilo de pão na padaria, ali está a política. Envolve ali, meus irmãos, envolve, assim como eu vou dizer, o preço da farinha. Se você vai andar de ônibus, o preço do combustível. Se você tem um carro, você tem que pagar gasolina. Então tudo, você tem um caminhão, tem o diesel, tem o preço do pneu, tudo tem impostos. Então a política está em tudo isso. Então nós precisamos levar isso mais a sério. Isso tem que ter mais valor na nossa vida do que futebol, samba, carnaval e novela. Depois não adianta reclamar. E agora está chegando o dia de nós irmos ali depositar a nossa sementinha. Nós plantarmos ali na urna o nosso voto. E depois a gente vai colher. Eu confesso para vocês, meus amiguinhos, que eu assim, nas últimas eleições, eu votei tão mal. Me deixei enganar pelas aparências, não é? E a palavra de Deus diz, não é? Que viriam lobos vestidos de cordeiro para fazer negócio e nos enganariam, e eu me sinto enganado. E eu confesso que eu até participei, assim, indo nas passeatas, botei gasolina do meu bolso e votei achando que eu estava votando certo e me arrependi. Mas nessas próximas eleições, temos que ter a esperança de votar melhor. Então eu preparei uma palavra que vai ter, acho que várias aulas de evangelismo, não é? Porque eu quero trazer a política inserida dentro da palavra de Deus. Dentro, porque a palavra de Deus diz assim que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então que nós não venhamos a semear a semente do nosso voto de forma errada nas próximas eleições. E vamos estar conversando sobre isso. Depois, não é? Eu vou postar, e se você quiser deixar, não é? Ali a sua opinião, quiser conversar, dentro do diálogo eu converso, não é? Mas porque nós vivemos numa democracia e você não precisa concordar comigo. Não é? Agora, eu não é da minha parte, eu vou estar lendo a palavra de Deus para você. Aí, se você quiser concordar com a palavra de Deus ou não, aí é com você, não é? Mas a palavra tem que ser semeada. E a palavra de Deus diz que ela jamais volta vazia. Jamais volta vazia. Olha, caiu, meu nariz caiu meu nariz caiu. Já que os homens de terno vão a Brasília e não pregam, Deus então levantou um palhacinho para pregar a palavra como ela é. Então, a palavra de Deus diz assim, que Deus nos abençoe,
que abra o nosso entendimento e que nós aprendamos juntos, porque no momento que eu estou pregando, eu também estou aprendendo. E essa mensagem aqui vai estar no canal Evangelista Pirulito, lá no YouTube. Você vai lá e deixa o seu like, inscreva-se, tá? E ela é longa, então eu vou estar cortando, mais ou menos a cada 15 minutos eu vou interromper e sigo gravando, tá? Para não ficar muito longa, não é? Mas vai fazer parte da mesma palavra. Então diz assim, eu vou ler para vocês, para iniciar, não é? Uma palavra introdutória, assim, no livro de Isaías 18, 23. Quem tem a Bíblia aí pode estar lendo ou me acompanhando. E a palavra começa forte, meu Deus, meus irmãos, porque é uma coisa forte, a política é uma coisa forte. É uma coisa que envolve a vida de todos nós e que envolve muita injustiça. E Deus odeia a injustiça, odeia a injustiça. Olha só, vai ser muito triste o destino das pessoas que amarram os seus pecados com cordas de mentira. Ou seja, a pessoa que mente e depois mente mais ainda, que engana, que faz essa injustiça. E eu conheço pessoas assim, até do meu sangue, que fazem isso. Eu conheço pessoas do meu sangue, que até eu tenho sido prejudicado por pessoas que agem assim, ó. E a palavra de Deus promete a elas, vai ser muito triste o destino das pessoas que amarram os seus pecados com cordas de mentiras. Não sei se você passa por isso, mas a nossa nação está passando por isso. Que arrastam a sua maldade como quem puxa com cordas uma carroça. E ainda fazem pouco caso do santo nome de Israel, do santo de Israel, desafiando o Senhor Deus, dizendo, ande logo, Deus, que o santo de Israel realize depressa os seus planos para que o conheçamos. E aí ele segue dizendo no versículo 20, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que dizem que as trevas são luz e as luzes são trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Os enganadores. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e dos que se consideram inteligentes e sensatos. Ai dos que são heróis em beber vinho e são mestres em misturar bebidas alcoólicas. Gente que aceita dinheiro para torcer a justiça, dando liberdade ao culpado e negando a justiça ao inocente. Olha como a palavra fala sobre política. A palavra ela está recheada de política. Porque Deus está nos preparando para que nós possamos ir morar no reino dele. No reino dele não é um reino de injustiça. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos assim, Pai, venha a nós o vosso reino. Pai, venha a nós a tua justiça. Pai, venha a nós o teu caráter. Pai, venha a nós o compromisso como Jesus teve e Jesus não te negou. Venha a nós o caráter de Cristo, que nós não te neguemos. Que quando nós te pedimos uma coisa e nós alcançamos, depois que nós alcançamos, nós não esqueçamos que foi o Senhor que nos deu. Quantas pessoas cristãs têm pedido, Deus, eu quero me candidatar, e se candidatam e saem eleitos, e depois que estão lá em Brasília, esquecem do Senhor. Esquecem. Essa palavra aqui para eles, não. Eles só dizem que amam e buscam a Deus e prometem e que não vão cometer injustiça, que vão ir lá e vão fazer projetos de leis que revelem a verdadeira religião a que eles servem, que é a verdadeira religião que Jesus falou, que daqui a pouco a gente vai estar falando qual é a verdadeira religião. Então, ai dos que chamam o mal de bem e que dizem que as trevas são luz e que afirmam que o amargo é doce, o doce é amargo, que enganam as pessoas, que pegam e pessoas que são capazes de oferecer um remédio que não tem efeito sobre uma doença, um vírus, negando a possibilidade da pessoa sobreviver. Eu tive 4 amigos jovens que morreram, colegas que morreram de Covid, porque foi negado a eles a chance. Porque se a vacina tivesse chegado no tempo que nos outros países estavam chegando, esses 4 amigos jovens meus, de 30 e poucos anos, de 30 e 40, estariam vivos. Não é?
E nós sendo enganados por uma pessoa que olha ali, ó, como diz a palavra, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. A pessoa porque eu sei, mas você não é médico, você não é cientista, como é que um médico, uma pessoa que não é médico vai estar receitando remédio para uma nação inteira, não é? Não é assim, receitar um remédio para uma pessoa, olha, eu tive dor de barriga e tomei um chá de uma coisa lá, de uma plantinha e melhorei, não, é receitando, sabe, não de uma dor de barriga, mas de uma enfermidade, de um vírus que mata as pessoas, e mata em poucos dias, em poucas horas, de uma maneira terrível que as pessoas não conseguiam. As pessoas morriam afogadas no oxigênio, porque tinham oxigênio, mas não podiam respirar. E depois nem oxigênio não tinha. E depois, quando tinha oxigênio, não tinha anestesia para entubar as pessoas. Eu já sofri uma cirurgia no pescoço que eu tive que ser entubado. E depois, quando tiraram aquele tubo, você não tem ideia da dor que eu sentia. O inchaço que ficou na minha cabeça, meu pescoço, meus lábios, tudo parecia uma bola. A dor era terrível. Agora imagina que eles tiraram aquele cano que eles colocaram com anestesia. Mas imagina se as pessoas morreram, ou outras foram entubadas sem anestesia, porque eles não se importaram nem em ver a anestesia. Olha a incompetência, como é que uma pessoa vai se candidatar a ser presidente e não ser capaz de botar pelo menos ministros competentes? Aí trocar o monitor. Vamos trocar, não, bota outro, não tira, bota outro. Brincando no meio da pandemia, brincando e não deixando as pessoas fazerem o trabalho delas. Exercendo a medicina sem ser médico. Isso chama-se charlatanismo, e milhares de viúvas e órfãos essa delinquência, essa irresponsabilidade produziu. Não é? E eu tenho pessoas, amigos, que estão com filhos órfãos e amigas que estão viúvas, porque um irresponsável chegou, não é? Então nós não podemos eleger novamente uma outra pessoa irresponsável, uma pessoa sem nenhum tipo de afeto, de amor natural pelo próximo. Não é? Porque só uma pessoa que não ama é capaz de negar um remédio a uma pessoa, e depois que a pessoa morrer, ela ir para a televisão e dar risada, morrendo, estou com Covid. Meus irmãos, você já viu coisa mais desumana, mais nojenta? Como um ser desses pode? Como falta temor a Deus nesse ser? Como falta humildade? Então, antes dessas eleições que tivemos, essa pessoa dizia que ia colocar como ministros pessoas técnicas, ia deixar eles trabalhar. Não colocou? Quer dizer, mentiu? Colocou seus apadrinhados? E pessoas que ele pudesse manipular e dizer, não, é assim, faz do jeito que eu quero. Mas como? Porque uma pessoa, para ser presidente, meus irmãos, ele não vai saber tudo, ele não pode exercer todos os ministérios. Não, ele tem que escalar pessoas que vão desempenhar aquela função. Pessoas competentes. Então, eu me sinto enganado. Eu me sinto responsável por isso. E eu estava me lembrando, deixando essa palavra aqui para vocês, me lembrei da viúva de Naim. Olha o exemplo, quando Jesus ia entrando numa cidade, vinha saindo um velório de uma viúva, chamam a viúva de Naim. Ela era viúva e o único filho dela estava no caixão. Jesus parou e ressuscitou o filho dela por amor, sentiu a dor, compaixão, sentiu a dor daquela mãe. Isso, se você não sente compaixão, você não tem Cristo no seu coração. Você entende? Porque Jesus disse, sedes meus imitadores, não imitadores do diabo. O diabo não tem compaixão, mas Jesus tem. E se você não se compadece do seu irmão, você não ama Deus. Uma pessoa perguntou a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Até está escrito aqui, eu vou ler depois, mas eu vou adiantando. E Jesus disse, amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, depois desse, muito importante também, amar o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Então como é que você vai ver uma pessoa
morrendo sem um remédio, você não dá o remédio, ou então você ser tão mal, tão perverso que você vai dar um remédio que não é, para a pessoa morrer, enganar a pessoa. E você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que Deus é brinquedo? A palavra de Deus diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho, nem os anjos que se rebelaram lá no céu. Que daqui a pouquinho vou estar falando sobre isso também. Você acha que você pode fazer todo tipo de bandidagem, de maldade, por dinheiro, e que Deus é bobo. Deus preparou um lugar maravilhoso chamado céu, para aqueles que o amam, que colocam Ele em primeiro lugar em suas vidas, e preparou um outro lugar chamado inferno, para aqueles que preferem amar Mamon, que preferem idolatrar o dinheiro, as riquezas, que preferem adorar o diabo do que a Deus. E Deus disse que é pelos frutos que nós conhecemos quem é de Deus e quem é do diabo. Essa primeira parte aqui eu vou cortar, são 15 minutos, e vou seguir gravando, tá? Vou seguir gravando, para não ficar muito comprido. Então eu vou estar dando um pause e vou seguir gravando, seguir conversando sobre essa palavra maravilhosa.